Saudações, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de História. Essa aula que nós vamos abordar o movimento da nova Constituição Brasileira, depois daquele período muito duro, que foi o período do regime civil-militar brasileiro. Então, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É conhecer as características da Constituição de 1988. E também analisar as mudanças que a Constituição de 1988 trouxe para a sociedade. Mas vamos aqui pensar um pouquinho. Constituição, vamos para a primeira pergunta. Você sabe quantas constituições o Brasil teve ao longo da sua história, até chegarmos na atual Constituição de 1988? Vamos lembrar que o Brasil se tornou independente em 1822 e já foi independente de uma forma constitucional, ou seja, com a criação desse conjunto de leis. Mas quantas vezes a gente alterou e criou conjuntos de leis novos? Bom, está aqui a resposta. Até antes da nossa atual Constituição, de 1988, o Brasil teve 6 constituições. A de 1824, que tinha como objetivo principal fortalecer o poder de Dom Pedro I, criando o poder moderador, dando bastante autoridade a ele. A Constituição de 1891, uma Constituição republicana que estabelecia então a República no Brasil e ampliava o direito de voto da participação da população. A Constituição de 1934, da Segunda República, nessa Constituição foi muito importante que as mulheres ganharam o direito de votar, coisa que todas as constituições anteriores vetavam. Daí nós tivemos a Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo de Getúlio Vargas, essa Constituição que procurava acabar com a liberdade política e a liberdade de expressão, acabando com os partidos políticos e controlando a imprensa. Tivemos também daí a Constituição de 1946, que ela restabelecia as eleições diretas para presidente. Durante o regime militar, a Constituição de 1967, em que as eleições presidenciais passavam a ser indiretas, ou seja, o povo não escolhia diretamente quem seria o mandatário, seria escolhido através do Congresso, e então a nossa Constituição atual de 1988, apelidada por muitos como a Constituição Cidadã. Já, afinal de contas, ela vai ser a responsável pela criação e ampliação de grande parte dos direitos para diversos ramos da sociedade civil. Então nós passamos aí, na década de 1980, pelo processo chamado de redemocratização. Então os anos de 1980 foram marcados pela luta pela redemocratização do Brasil e pela remoção do que eles chamavam na época de entulho autoritário, que culminou então na aprovação dessa atual Constituição do Brasil, a Constituição de 1988. Qual foi o papel da sociedade civil nesse processo? Aqui nós temos um cartaz de propaganda, justamente, do plenário pró-participação popular da Constituinte, ou seja, a favor de que o povo participe também ativamente nessa Constituinte. Isso é algo muito importante, porque todas as outras constituições que eu já listei anteriormente, a maioria delas vieram de cima para baixo. Elas vieram pela ideia de um rei que queria governar, de um governante que queria mais poderes ou de um regime que queria se afirmar. E elas não vieram realmente da participação do povo, sendo construídas de baixo para cima, com elementos da sociedade afirmando o que eles esperam e quais as obrigações e os deveres de um governo. Certo? Então, a luta pela redemocratização movimentou vários setores da sociedade civil. Educadores foram discutir as leis educacionais, intelectuais, indígenas tiveram participação ativa em criar leis que protegessem a sua cultura, a sua terra, o seu espaço. Movimento negro, movimento de trabalhadores, movimento operário, movimentos feministas, entre vários outros aqui que podemos citar. Todos eles tiveram uma participação muito ativa e foram ouvidos por essa Constituinte. Mandaram seus representantes para apresentar as suas ideias. Então, isso é muito importante da Constituição de 1988. É o fato que foi a primeira Constituição brasileira que diversos setores da sociedade tiveram o direito de manifestar as suas ideias em relação ao que deveria ser a Constituição do Brasil. Tá? Se atualmente temos igualdade perante a lei, é por conta da luta de amplos setores da população e por reconhecimento e a ampliação desses direitos. E isso apenas a Constituição pode garantir a uma população. Mas a Constituinte aconteceu durante o governo de José Sarney. Vamos lembrar
que já havia todo um movimento pela abertura política do Brasil, lenta, gradual e segura. Tá? E ocorreu ali o movimento Direta Já, que acabou resultando uma votação no Congresso, se a gente ia ter eleições diretas ou não, e que ela acabou recusada. Foi um momento de muita depressão para a população. Ou seja, as eleições ainda seriam indiretas para o próximo presidente. E foi eleito Tancredo Neves, que infelizmente faleceu antes de tomar posse. Então foi impostado o seu vice, José Sarney, que governou o Brasil de 1985 a 1988. Tá? Como foi o governo do José Sarney? Bom, no período de governo dele, o país vivia um cenário de crise econômica, inflação alta, desemprego, baixo poder aquisitivo da população e baixo crescimento da economia. Foi um período de hiperinflação no Brasil. O dinheiro valia muito pouco, as inflações eram diárias. Então você pegava o salário num dia, no dia seguinte você já perdia valor por causa da inflação. Era muito comum nos mercados você ter a pessoa que ficava remarcando o preço diariamente. As pessoas ouviam o barulhinho da máquina de remarcar e iam correndo para pegar o pacote antes que fosse remarcado o preço. Tá? Isso porque a inflação ficou realmente muito alta nesse período. Para tentar resolver problemas econômicos, o governo tomou algumas medidas que tiveram efeitos paliativos, como a mudança da moeda, a gente passou do plano cruzeiro para o plano cruzado, o congelamento de preços, o congelamento de salários, os gatilhos salariais, foram várias medidas que não deram muito bem o resultado nessa ânsia de controlar a inflação do Brasil, que estava extremamente elevada. Mas também, aí, a principal contribuição do governo de Sarney foi justamente a convocação de uma nova Constituinte. E o lema dessa Constituinte era tudo pelo social. Em novembro de 1986, foram eleitos senadores e deputados que iriam compor uma Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de votar uma nova Constituição. Vamos lembrar aqui, uma Assembleia é o quê? É uma reunião nacional da nação e constituinte, que vai constituir, que vai criar, que vai fazer, que vai colocar as regras. Então era uma Assembleia que ia criar a nova nação brasileira, a nova democracia brasileira. Mas vamos aqui para a primeira atividade da nossa aula de hoje, em que eu pergunto para vocês, você lembra o que é uma Constituição? Você vai ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Então, eu perguntei para vocês, você lembra o que é uma Constituição? Bom, vamos consultar um dicionário para isso. Segundo o dicionário Michaelis, Constituição é, abre aspas, o conjunto das leis fundamentais que regulam a organização política de uma nação, geralmente propostos e votados por um Congresso constituído por representantes do povo, impondo regras de ação inflexíveis quanto aos limites das atividades e competências dos poderes públicos, estabelecendo direitos, deveres e garantias individuais de seus cidadãos. Então, a Constituição ela é a base da nação, ela é chamada de Carta Magna, porque ela estabelece toda a base do conjunto de leis, de como uma nação vai ser organizada, que tipo que vai ser o governo, quais são os limites de poder do governante, quais são os direitos que o cidadão tem, quais são os limites dos direitos do cidadão. Então, tudo isso aí você tem um texto base que é a Constituição. Essa Constituição, então, ela é a base para você criar todas as outras leis, Código Civil, Código Penal. Então, a Constituição é a base para criar todas essas outras leis, que nunca podem ir contra a Constituição. Então, a Constituinte, os brasileiros puderam participar da elaboração da Constituição. Poderiam ser apresentadas propostas assinadas por pelo menos 30 mil pessoas. Isso é, se alguma organização, alguma ONG, algum grupo, alguma etnia tivesse uma proposta e conseguisse 30 mil assinaturas de pessoas a favor dessa proposta, eles teriam o direito de ser ouvidos pela Constituinte. Isso é muito importante no desenvolvimento dela. Então, nisso aí, os movimentos sociais, movimento negro, movimento indígena, movimento feminista, movimento operário, entre outros, participaram intensamente das discussões e exercendo sua cidadania e reivindicando os direitos de acordo aí com a sua classe, com a sua etnia ou aí com o seu grupo social. Isso foi muito importante aí, e quem encabeçou isso foi esse rapaz aqui, que é o Ulisses Guimarães, que além de ter sido um dos principais porta-vozes do movimento das diretas já, ele já tinha essa participação anterior, o deputado Ulisses Guimarães, reeleito pelo PMDB de São Paulo em 1986, foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, e um dos principais defensores da Constituição. É dele que vem o apelido da Constituição como a Constituição cidadã, justamente pela ampla garantia de direitos e igualdade de direitos que ela concede no momento atual. Mas vamos aqui para mais uma atividade. Leia o trecho a seguir. Abre aspas. Pela primeira vez na história nacional, uma Constituição seria escrita sem texto base enviado pelo governo, sem um processo decisório prévio acordado entre as elites e com reduzida tutela dos donos do poder. Eu pergunto para vocês, explique por que a Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã. Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, expliquem por que a Constituição de 1988 ficou conhecida como uma Constituição cidadã. Minha sugestão de resposta é que, ao contrário das demais constituições da história do Brasil, a Constituição de 1988 não foi escrita a partir de um texto base enviado pelo governo. Ao contrário, mobilizou toda a sociedade que contribuiu com sugestões. Como assim um texto base? É que era a tradição que acontecia nas outras constituições, que o governante, Getúlio Vargas, Dom Pedro I, ou o próprio regime militar, já chegava para o Congresso com um texto base. Ó, essa é a base que vocês têm que aprovar. Depois vocês podem fazer mais umas coisinhas aí, colocar um artigo, mas isso aqui vocês não podem mexer. Então, isso não foi o caso na Constituição de 1978. Não tinha um esqueleto que os congressistas aí, constituintes, deveriam de seguir. E isso foi muito importante na escrita dessa nova Constituição brasileira. E daí o que ela vai falar? Regime de governo, eleições e o voto. Bom, a forma de regime de governo ficou estabelecido que o Brasil seria uma república federativa e presidencialista. Isso é, os estados teriam uma autonomia relativa e iria ser votado direto para o presidente da república, que ele acumula o cargo de chefe de estado e de chefe de governo. Mas ela ainda previa, para o ano de 1993, a realização de um plebiscito para escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Esse plebiscito foi realizado no ano de 93 e ficou-se decidido pela manutenção do presidencialismo. As eleições, estabelecidas eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, com um importante mecanismo aqui, que é aqui que vai ficar estabelecido as eleições em segundo turno para cidades com grande população. Cidades pequenas não têm segundo turno. Mas ficou estabelecido essa regra do segundo turno, que sempre foi muito questionada naquele período republicano que a gente teve entre 1945 e 1964. Então agora, se dois candidatos não conseguem 50% mais um de voto, você realiza o segundo turno com os dois candidatos mais eleitos, mais votados. E o voto? Ficou definido que os analfabetos teriam direito, sim, a votar também. E que o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70 anos. E facultativo para aqueles que são maiores de 70 anos e maiores de 16 anos. Ou seja, para as pessoas, elas podem escolher votar, mas não é uma obrigação votar. Agora, entre 18 e 70, é uma obrigação votar em toda eleição, todo plebiscito que houver no nosso governo. Quanto às liberdades civis e quanto ao trabalho? Pois bem, ele garantiu a liberdade de expressão, a iniciativa popular para a proposição de novas leis e proibiu a censura dos meios de comunicação no Brasil. Quanto à legislação trabalhista, estabeleceu a jornada semanal que passou de 48 horas para 44 horas por semana e a garantia de vários direitos trabalhistas, como a licença maternidade e a licença paternidade, que são todos incluídos a partir do texto base dessa Constituição. Mas vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. O que a Constituição de 1988 diz a respeito do voto? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, o que a Constituição de 1988 diz respeito ao voto? Então, a minha sugestão de resposta aqui para vocês é justamente essa aqui, que o voto é obrigatório para todas as pessoas entre 18 e 70 anos. Tá? Se você não votar nesse período de idade, você pode sofrer algumas sanções governamentais, por exemplo, não poder fazer um concurso público, aí por diante. E ele é facultativo para aqueles que são maiores de 70 anos e jovens maiores de 16 anos e menores de 18 anos, que podem ter a sua participação política nas eleições, podem dar a sua opinião, mas não são obrigados. Eles são dispensados da obrigatoriedade do voto. Mas então, retomando aqui, o que a gente viu na aula de hoje? Na aula de hoje, estudamos a mobilização da sociedade civil em torno da elaboração da nova Constituição, bem como as principais características do texto constitucional, as principais conquistas e por que desta Constituição ser chamada de Constituição Cidadã. Então, agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.